Vamos ter Novo Horizontino contra o Corinthians, jogo em Novo Horizonte, e Palmeiras em São Paulo, jogo em Barueri. O Palmeiras não está mandando seus jogos no Allianz Parque em Barueri, também gramado sintético. Bom, Arnaldo, tinha 72 combinações possíveis que ia dar São Paulo e Novo Horizontino. E uma que dava São Paulo e Palmeiras. Olha que dia que aconteceu, pá! São Paulo e Palmeiras. Ficou ruim pro São Paulo, apesar da boa vitória contra o Bragantino? Claro, o pior adversário para enfrentar é o Palmeiras como visitante, ainda sem torcida. Mas esse campeonato aí, vamos fazer o... Eu tava pensando, imagine o São Paulo com o enredo do Corinthians, né? Com o romance. Esse campeonato pro São Paulo tá uma coisa engraçada, né? Porque assim, a tabela da fase inicial começa com o Mirassol fora, tem os 2 clássicos fora de casa, né? Encerra com a Ponte Preta lá também, tudo sem torcida. E na hora do emparelhamento das quartas, o Bragantino, o time de Série A que caiu, já teve um emparelhamento anterior que foi desfavorável, né? O time da Série A que caiu foi o Bragantino em Bragança. Faca de bolo Puma, faca de bolo Puma. Mas, vamos combinar, o nível do desafio do São Paulo foi maior que dos outros grandes, inclusive que o do Corinthians. Sim. Né? O Bragantino não tinha perdido no campeonato, só tinha tomado 2 gols, só perdeu um jogo esse ano. O São Paulo não ganhava em Bragança desde 2019, desde que virou Red Bull. E o São Paulo fez um bom jogo, aliás, foi o único visitante a ganhar, porque o Corinthians empatou e ganhou nos pênaltis. Quando você joga um mata-mata ou um mata como visitante, não é simples, né? Você está jogando não tem no torcida. Campo... No caso, tem a torcida lá naquele cantinho ali, você tá vendo lá, né? E alguns infiltrados. Mas aí é aquilo, primeiro a se classificar o São Paulo, aí você só vai saber o adversário domingo à noite depois do jogo contra o Português e Corinthians e caiu o Palmeiras. É claro que é o pior adversário para se enfrentar, mas esse campeonato tem tanta diversidade que, quem sabe, né? É um desafio difícil, São Paulo já não ganha do Palmeiras há algum tempo. No campo sintético, por isso que eu trouxe a questão do Lucas. É uma questão, não é simples. Aconteceu exatamente a mesma coisa na edição passada do campeonato. O Lucas não foi ao Allianz na fase de classificação, assim como ele não foi a Barueri agora, no 3-1. E no mata-mata ele foi. Estourou o joelho. Né? No jogo em que do pênalti do Vitor Roque, na semifinal. Né? O Mikael caiu em cima do joelho, o Emiliano Martins, o joelho dele estourou e ele não conseguiu jogar o ano inteiro. Eu não acho simples essa decisão, sabia? Se ele não quiser jogar, ele não é fácil. Não ser no Allianz não é uma boa nesse aspecto, apesar de ser sintético? É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo piso. Sim. E acho que aí, na verdade, assim, eu acho uma coisa é não estar plenamente confiante para jogar esse jogo. Outra coisa é não ir. Como ele não foi, isso eu acho inaceitável. Não, ficar em casa, não. Eu acho que ir, talvez, para o banco, como uma opção, já que ele não consegue jogar bem no gramado sintético. Talvez o São Paulo tenha aí uma possibilidade, embora ele tenha perdido o Alan Franco expulso, de confundir o Abel. Vou jogar com 3 zagueiros ou vou jogar com 2 zagueiros? Vou jogar com um zagueiro ou vou jogar com o Lucas? Né? O São Paulo pode lidar com isso. O fato é que o São Paulo emendou mais uma vitória. O São Paulo estava, antes do jogo contra o Santos, a 1 ponto da zona de rebaixamento do Paulista. De repente ele ganhou. Santos, Primavera, Ponte, Bragantino. Ele só ganhou. Né? Tanto que ele ultrapassou o Corinthians na pontuação, que parecia ser uma coisa maluca. E a fase do time mudou, virou. Né? Assim como o Dorival... O Dorival, que chora demais e quer reforço, o São Paulo também vai ter que jogar como visitante no Brasileiro no meio da semana, em Curitiba, certo? Também vai ter que viajar. Belo Horizonte, Curitiba. Quem começou... Aliás, o Curitiba ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Lá no Brasileiro. Então o São Paulo também tem esse dilema, porque ele começou bem na semana. Começou bem o Brasileiro, 7 pontos. Até agora jogou os 3 jogos do Brasileiro para valer e agora tem essa coisa. E não é qualquer time no final de semana, é o Palmeiras. Né? E acho que aí, além da questão Lucas, acho que vai voltar à tona a questão da arbitragem, certo? Nós falaremos disso. Qual será a escala de arbitragem? Vão colocar o Rafael Claus para apitar? Eu acho que imagino que sim, né? Não sei. Eu imagino que sim. Candançan. Ou mesmo a Daiane. Aliás, acho que a Daiane fez uma arbitragem tão boa e
a nojeira do zagueiro do Bragantino foi tal, e a repercussão foi tal, que eu acho que a Daiane, numa das 2 partidas finais do Campeonato Paulista, ela vai estar. Ela tem que estar. Deverá estar. Ela deverá estar. Deverá estar. Mas não no São Paulo e Só uma coisa não no Palmeiras e São Paulo. Eu queria que você comentasse. Qual é a pior situação? Do Lucas ir jogar no gramado artificial ou do Carlos Miguel Aidar e do Casares ao sair da reunião do Conselho? Nossa. Para esses caras não vai ter paz mais, como diria o outro. Mas eu acho que a questão, só voltar à questão da Daiane, eu só não acho que ela deva apitar Palmeiras e São Paulo, porque ela acabou de passar por um jogo do São Paulo. Então acho que isso não, né, tem esse revezamento meio que natural das coisas. Até nesse aspecto, o Klaus apitou o Corinthians, então seria bom para ele apitar Palmeiras e São Paulo. Exato. É o principal árbitro, é o principal jogo, né? Então eu espero que exista um bom senso. Lembrando que o árbitro da semifinal passada, o Flávio de Souza, nunca mais apitou os jogos do São Paulo, o que eu acho errado. O Flávio de Souza, que apitou nesse final de semana também, é o 2º melhor árbitro do quadro. Ele errou. Agora não vai poder mais apitar? Não tem ninguém melhor que ele, fora o Klaus. Então o Flávio de Souza está lá. Desde o pênalti Vitor Roque, não apita jogo de São Paulo, não apita jogo de São Paulo. Enfim, essa vai ser uma questão evidentemente que vai surgir, porque nos últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras teve de tudo. Inclusive no jogo do Paulista, o jogo do Lucas, foi o jogo do Flávio de Souza também, lá na semifinal, ano passado, que o Palmeiras ganhou por 1-0. Danilo, vamos lá. Ficou bom pro Palmeiras? Arbitragem, tudo mais. Diga lá. Não, acho que pro Palmeiras o ideal seria pegar a Portuguesa, né? Nos confrontos desenhados depois ali, quando tinha Corinthians e Portuguesa, caso a Portuguesa passasse, ia ser Palmeiras e Portuguesa. Era o melhor cenário pro Palmeiras. Mas, já que vai pegar o São Paulo, acho que sim, o Palmeiras... Ele é favorito porque tem um time melhor, mas o São Paulo vem de um momento muito bom. Inclusive, mesmo antes, na primeira fase, o São Paulo teve chance de ganhar do Palmeiras quando jogou, inclusive aí nesse estádio, em Barueri. O Tapia acabou desperdiçando o gol, o Palmeiras foi lá e em 20, 30 minutos acabou resolvendo. Mas eu acho que é um jogo equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas nada absurdo, não seria nada absurdo o São Paulo ganhar do Palmeiras num mata-mata desse. É um jogo, né, Mauro? Não é um jogo qualquer, um mata-mata, semifinal, São Paulo vai. Ninguém achava que ia cair, pode estar na semifinal. Não contar com o seu principal jogador é estranho, né? Mesmo sendo no gramado sintético e tudo mais. É uma questão da saúde do jogador, né? Eu não sei o que os médicos de São Paulo vão dizer, qual a propensão que ele tem à lesão no piso do plástico. Então, é muito difícil, digamos assim, dizer alguma coisa contrária. Se o cara realmente corre risco, você vai perder. Por causa desse jogo, você pode perder o jogador pela temporada inteira, ou quase isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Seria uma loucura. Que vai de cada um. A grande questão é que, na verdade, só o Flamengo reclama do piso de plástico, né? Ninguém mais reclama. Todo mundo enfia o rabo entre as pernas, aceita essa bizarrice e ela continua. E há quem fica defendendo esse negócio ainda por cima. Não, porque não é melhor, porque tem muito... Não tem tanto piso ruim de grama natural no Brasil hoje, não. Já foi muito pior. Já houve uma melhora, tem que melhorar mais, pode melhorar mais, mas essa muleta aí, porque aquela coisa, por que esse estádio tem piso de plástico? Isso não dá para entender, gente. Esse estádio é administrado pelas empresas da presidente do Palmeiras. Dá para entender. Não dá para entender do ponto de vista lógico. Né? Tudo bem, é uma estratégia, mas vem cá, por quê? Qual o motivo? Porque, vamos lá, Belo Horizonte, por que tem piso de plástico? Tem tanto show assim no estádio do Atlético Mineiro? Não. Arena da Baixada? Questão climática, desculpa, pô. Na Europa os caras conseguem, Curitiba não consegue ter grama? Não dá, não cola também. Né? Agora, Chapecó, a mesma coisa. O Engenhão eles colocaram para ter show. O mesmo intuito, foi a mesma coisa que acontece no Allianz Parque, né? E no Allianz Parque por razões óbvias, né? Porque, como o Arnaldo diz, é meio estádio, meio casa de show. Mas foi construído assim. Foi um acordo que foi feito, né? Um acordo muito bom, porque o Palmeiras ganhou um estádio e não botou um centavo. Mas o preço a se pagar é esse. Então é uma questão complexa. É um problema é uma conveniência de alguns times e para outros é um problema e é uma solução ao piso de plástico e uma conveniência. Né? Esse estádio de Barueri ter piso de plástico é inexplicável. Do ponto de vista esportivo, quero dizer. Certo. Não faz sentido. Agora, o que a CBF poderia fazer é criar algumas travas. Qual a justificativa que você tem para colocar piso de plástico? Não precisa dar justificativa, vai lá, enfia lá e acabou. E sempre essa boleta bizarra de que a FIFA chancela, como todo mundo sabe, que ela chancela por conta de locais onde as condições climáticas ou até econômicas de times muito pobres é menos ruim, né? Ter isso aí do que um gramado sem condição.
Tem jogo da Champions League até em piso de plástico, mas só em condições muito específicas. Não é o caso de nenhum desses gramados, pisos artificiais de plástico aqui do Brasil. Agora, no caso do Lucas, eu acho que é uma questão muito, muito pessoal, né? Dele, muito do clube, né? Os médicos do clube.